Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Márcio Emerson dos Santos Braga e nós estamos iniciando esse projeto de conversa, bate-papo neste canal através desta ferramenta do YouTube. Eu já convido a você a se inscrever no canal, deixar seu like, nos ajudar nesse projeto. Vocês vão ver muitos assuntos pertinentes, relevantes aqui neste bate-papo. Fica conosco e bora pro vídeo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez e hoje nós temos aqui uma convidada toda especial, a minha muito digna esposa, irmã Brenda de Sá dos Santos Braga. E hoje nós estamos tratando sobre este assunto que você já viu aí na descrição, o que não fazer antes do casamento. Então isso é muito importante a gente debater e a irmã Brenda está aqui conosco. Oi, gente, a paz do Senhor. Desde já eu quero pedir para que vocês fiquem, né, nesse vídeo, nesse bate-papo, que como o Márcio falou, nós vamos falar de um assunto muito pertinente e eu espero que esse vídeo, né, esse papo venha ajudar vocês, principalmente nessas decisões da vida que são determinantes. Legal, muito bacana. E nesse caso, o que você acha dessa moça, desse rapaz que tem pretensões de casar e a sua família não tem uma estrutura adequada ou não é cristã, por exemplo? Foi o nosso caso, né? Nossa família não era cristã e nós enfrentamos algumas dificuldades emocionais, que muitas das vezes foi tratado no casamento, no dia a dia. Qual o conselho que a gente daria para esses jovens que estão nessa situação? Bom, Márcio, eu acho que tem 3 pontos principais, né? Que o primeiro é não ignorar os sinais, né? Porque no namoro a gente conhece a pessoa e a gente começa a ter sinais do que é defeito e qualidade naquela pessoa. Sim. E o segundo ponto é tratar namoro como namoro e não como casamento. Agir no namoro como namoro mesmo. Porque no namoro a gente tem a tendência de ter comportamentos que a gente deveria ter só no casamento. Sim. E uma desses comportamentos que a gente tem que ter no casamento é ignorar os defeitos, né? Porque no casamento já está casado, a gente já escolheu a pessoa. Então, o ideal é que a gente ignore algumas falhas, alguns erros, né? Defeitos, na verdade, alguns defeitos, para enaltecer, fortalecer as qualidades. Sim. Só que isso são coisas que eu vejo muito algumas pessoas fazendo no namoro, né? E o namoro é justamente o contrário. O namoro a gente tem mesmo que ver o que é o que é de defeito, o que é de qualidade e não ignorar, porque o casamento, eu costumo dizer, né, que o casamento é como se fosse uma lupa. Aquele defeitinho que é pequenininho aumenta em 10 vezes no casamento, Sim. porque vai ser todo dia vai ser constante, tu vai conviver com aquela pessoa, né? Então, o segundo ponto seria esse, agir, se comportar no namoro como se fosse mesmo namoro e não no casamento, né? Fazer um filtro, né, daquele relacionamento que está se iniciando, no caso, né? Sim, exatamente. A observar, analisar todos os pontos, o tal da ignorância, né? Que a gente observa muito, é que se no namoro já está assim, como deve ser no casamento? Exatamente. O que esperar no casamento? Então, multiplica isso por 3, por 4, Exatamente. por 5. Ignorou os sinais do namoro, com certeza vai sofrer consequências no casamento. E aumenta muito, porque uma coisa é certa, o que acontece no namoro vai ser recorrente no casamento. Sim. Pode ser defeito ou pode ser qualidade, vai ser recorrente, entendeu? Então, se alguém, por exemplo, fulana de tal, ela é meio que desorganizada, ela é bagunceira e tal, e o rapaz sabe disso, mas ele ignora, porque afinal é só um detalhe, né? Só um detalhe, um defeito, todo mundo tem defeito, realmente, todo mundo tem defeito. Mas até no namoro, nós temos que escolher quais defeitos a gente está disposto a suportar no casamento, né? Até os defeitos a gente tem que escolher, basicamente, da pessoa. Tipo, a pessoa tem esse defeito, será que eu vou suportar conviver com isso? Porque a gente nunca imagina que aquele detalhezinho pode gerar grandes problemas no casamento. E é isso que acontece, porque é recorrente. E tem que levar em consideração também o outro lado, né? O lado de ser muito exigente, né? Pode acontecer, e eu conheço jovens que são muito exigentes. Tipo, querem uma pessoa perfeita, querem uma moça perfeita, um rapaz perfeito, que atende ali às suas exigências, quando na verdade não é assim. Sim, em relação a essas pessoas, né,
que são mais, tem mais pré-requisitos, né? O filtro que eu penso que tu tô falando aqui, só para colaborar com a linha de raciocínio, é que esse filtro é de defeitos que, poxa, pode comprometer um relacionamento lá na frente. Pode ser um início, uma peteca que pode se tornar uma bola de neve grande, que pode causar em um futuro divórcio. Então o filtro seria esse. Agora, defeitos e a alta exigência eu acho que é prejudicial. Tipo, eu já vi meninas que rejeitaram um rapaz porque não gostaram da mão, não gostou da mão. Mas sei lá, mano, a mão daquele menino é estranha e tal. Só que assim, o que eu penso? Eu não acho que seja errado, né, ser exigente em alguns detalhes. Eu acho só que essas pessoas, elas devem também se preparar. Porque, às vezes, essas mesmas pessoas, elas esperam por muito tempo, né, uma pessoa, porque justamente elas têm um padrão, têm uma exigência, e eu não acho que isso seja ruim. Eu só acho que, às vezes, pode demorar mais para encontrar aquela pessoa. Mas eu acho que o que é ruim é ela só esperar esse padrão e se manter do mesmo jeito, com todos os defeitos, as manias que são ruins, tendo ciclo de amizades que não vão levar até aquela pessoa, entendeu? Por exemplo, se eu quero casar com um rapaz que seja bem educado, tenha uma família estruturada, que tenha uma profissão legal, que seja inteligente, goste de ler, não faz sentido eu frequentar ciclo de amigos, de amizade, locais, ambientes, que aquele tipo de pessoa não vai estar lá, entendeu? Então, às vezes, a pessoa quer que caia do céu, que Deus mande. Tô mandando, aí vai acontecer um acidente, vocês vão se encontrar. Não é assim, né? Mas o seu ambiente social não lhe permite ter acesso a pessoas que ela deseja, ou que lhe enquadram no seu perfil de relacionamento, né? Por exemplo, eu estou numa igreja humilde, uma igreja pequena. Eu quero alguém que tenha recursos, seja uma pessoa já estruturada, tal, para que eu possa começar a me relacionar, etc. Mano, tem que sair dessa igreja. Tem que visitar outros povos, outras tribos, para ver se tu consegue enquadrar esse teu perfil aí. Sim, é um ponto, mas tu consegue perceber que uma pessoa é bem-sucedida, uma pessoa bem, assim como tu falou, é uma pessoa que tu não vai encontrar em qualquer lugar. De repente, tu vais encontrar uma pessoa assim quando tu já estiver formada, ou fazendo uma faculdade, ou também estando num cargo, por exemplo, meu sonho é ter um marido médico. Quem é que tem mais chances de encontrar um pretendente assim, médico? Alguém que trabalha ali na área, que estuda, pelo menos ali na área da saúde, por exemplo, numa faculdade. Aí, tipo, às vezes a menina quer ter alguém assim, o rapaz quer ter alguém assim, só que nem ele está nesse ambiente. Nem ele tem o interesse de si próprio de fazer uma faculdade, por exemplo. Entendeu? Ou seja, o ambiente ele é determinante para o perfil que eu vou encontrar pro resto da minha vida. Exatamente. Então eu acho que o que atrasa não é nem o fato da pessoa ser exigente. A pessoa não tá namorando porque ela é muito exigente. Ele é muito exigente. Eu acho que essa pessoa tem só que pensar no autoconhecimento, na autoimagem e no autodesenvolvimento. De se desenvolver também, de ser uma pessoa legal também para aquela pessoa que ele tá esperando encontrar. Isso faz ligação diretamente, né, sobre a questão da identidade e do propósito que você quer para sua vida, né? Isso envolve muito a questão também do chamado, né, daquilo que Deus tem para aquela pessoa. Então, você acha que esse pensamento, ter o mesmo pensamento, o mesmo alinhamento, o mesmo propósito, interfere diretamente no casamento? Sim, com certeza. E aí entra o terceiro ponto que eu acho que não pode deixar de pensar, que é o estar em comum acordo. Né? Não está em julgo desigual. Sim. E isso é muito interessante. No meu tempo, eu achava que julgo desigual era, tipo, ter religiões diferentes. Por exemplo, eu sou cristã e o fulano era ímpio. Não posso porque estou em julgo desigual. Ou então, até mesmo de denominações diferentes. Eu sou da Assembleia, ele é da Quadrangular. Não dá, porque a gente vai estar em julgo desigual. A gente não vai estar em comum acordo. E, na verdade, é muito mais além. É muito mais além que isso, né? Envolve todos os vários assuntos, sobre ter filhos, sobre finanças. Então, coisas básicas mesmo, se bate o mesmo pensamento. Porque se for diferente em pontos principais,
vai ter muito problema. Imagina um rapaz casar com uma jovem que não quer ter filhos. E ele quer. E aí isso não foi conversado no noivado, nem no namoro. Aí se casam, aí o que vai gerar? Uma crise, uma grande crise. Né? Então, o comum acordo é o terceiro ponto essencial. Essencial. Ou seja, o alinhamento, né? E é justamente nesse espaço do namoro que faz com que esse jovem, esta moça, vai identificar esse alinhamento. Imagine, o obreiro tem ministério pastoral. A irmã é inimiga do relacionamento interpessoal, né? Não quer visita, não quer visitar, não quer receber ninguém, não acolhe ninguém. Ou seja, com certeza o esposo dessa irmã não é pastor e a esposa desse irmão que tem ministério pastoral não é essa irmã. Exatamente. Por quê? Porque o alinhamento de ambos, o propósito de ambos relacionado ao ministério, não casa, não bate. Então o que a gente percebe? Que muitos jovens eles têm se envolvido em relacionamentos que o alinhamento não é condizente, que é o comum acordo, como você falou. E isso é um câncer, né, dentro de um relacionamento, onde que pode prejudicar futuramente. É como se fosse uma cartada certa, né, como dizia no quartel, guerra avisada não morre ninguém. Tipo, tá, os sinais estão aí, os perfis são diferentes, os gostos são diferentes, uma hora vai entrar em choque, e isso aí pode culminar, se não houver um comum acordo lá na frente, pode culminar um divórcio. E tu consegue perceber, Márcio, que por muito tempo a gente ficou à mercê disso, nós jovens à mercê disso. Somente no nosso tempo, né? Isso porque, pelo menos eu não lembro de ter tido uma orientação desse tipo. Tipo, olha, o noivado, ele serve para um alinhamento, como tu falou, e um planejamento a longo prazo. Porque basicamente quando a gente está namorando, a gente se preocupa na aparência, se a pessoa é legal. A gente não pensa lá na frente, né? Como tu falou no caso do ministério. Um rapaz que tem uma chamada, que tem pretensões, né, de fazer parte do ministério, gosta de uma jovem, que ela é educada, ela é simpática, ela é linda, mas como tu falou, ela não é muito das relações, né? Ela é interpessoal. Então, o desejo, até mesmo a questão da chamada. Ela talvez Deus está levantando essa moça numa área acadêmica, por exemplo, para ser usada numa porta acadêmica, em uma função que ela deseja. Então Deus vai usar ela ali naquela função, diferente de um pregador itinerante, de um pastor de igreja, que Deus vai usar ele ali naquele ponto. Então, tipo, eles não vão estar lado a lado no mesmo propósito. Ou pelo menos nem sempre, né? Nem sempre vão poder estar, né? Então muitas das vezes ela não vai compreender ele do porquê das viagens, do porquê tem que ficar um pouco a mais no culto, etc. Ou e ele não vai entender isso. ela porque ela exerce e é dedicada muito no trabalho, né? Dedicada muito na sua profissão, mas que também ali é uma porta que ela vê como instrumento para ser usada por Deus, por exemplo. Inclusive esse é um ponto também para se conversar no noivado, no namoro. Amor, o que tu acha, por exemplo, da moça chega, amor, o que tu acha se chegar uma certa situação em que só você vai trabalhar e eu vou ficar em casa? Quando a gente tiver filhos, você acha o ideal que eu fique em casa cuidando dos filhos ou que eu trabalhe também? Não que a mulher precisa da validação, mas porque isso é um assunto que tem que acontecer. Isso no namoro. Exatamente. Porque se a pessoa pensar assim, tipo, eu que vou saber da minha vida é só um casamento, mas eu vou ter minha individualidade, cara. Isso é um grande equívoco. É entrar num casamento, é entrar num relacionamento com grandes chances de não dar certo, de falir, entendeu? E o rapaz, o que o rapaz vai achar disso? Será que ele quer uma mulher que trabalhe também? Né? Que inclusive até eu vi um vídeo recentemente dizendo que a mulher pode trabalhar, mas ela não tem que trabalhar. O homem pode trabalhar? Pode, mas ele tem que trabalhar. Entendeu? Tipo, basicamente isso é uma obrigação do homem trabalhar, de trazer sustento, de ser provedor. Sim. Né? Então, todos esses detalhes têm que ser conversados. Né? Amor, você prega, você tem um problema para você, às vezes eu não poder ir porque eu faço faculdade, porque, sei lá, de repente eu cuido de alguma ONG, alguma coisa que é fora a parte do marido, que não está relacionado com o marido. Entendeu? O que ele vai achar? Amor, eu acho ruim que você não me acompanhe. Então, amor, não, tudo bem, eu compreendo quando você puder. Então, todos esses pontos são importantes para conversar, porque no casamento vai gerar problema.
O desacordo gera a crise, gera o confronto. Pronto. E para a gente concluir, né, nesse primeiro episódio, gente, é só o primeiro episódio, é só o primeiro momento de conversa. A gente vai ter outras oportunidades para a gente conversar, para a gente interagir, assuntos como esse. Se você está gostando desse conteúdo, está gostando dessas informações, deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente continue falando assuntos relacionados a aconselhamento para jovens que têm pretensões de casar. E para a gente concluir, né, aqui o nosso bate-papo, eu já ouvi, na verdade eu já li num livro que eu não me recordo agora, o autor dele, mas onde ele fala que no namoro o namoro não pode ser avaliado por sentimentos. Ele também tem que ser avaliado pelo estado racional. Que principalmente. Então o que acontece hoje é que a nossa geração, essa geração de jovens que querem casar, na verdade, esse povo da classe da juventude deixa o hormônio e o sentimento falar muito mais alto que a racionalidade. Que a razão, né? Que a razão, que a coerência, né? Que as coisas estão aí visíveis diante dos seus olhos, que não vai dar certo, não é esse caminho. Aí fica ocultando sentimentos, fica ocultando defeitos para que não venha mostrar fica relevando e passando a mão na cabeça sobre determinadas coisas, e o mundo todo está gritando e falando que aquilo ali não vai dar certo. O que você tem a dizer sobre esse detalhe? Como eu falei, né? É problema. Não tem como, não é saudável ignorar os sinais. Então, se eu já sei que não dá certo, muito dificilmente vai dar certo um relacionamento de uma pessoa que é cristã e outra pessoa que não é, por que é que eu vou investir tempo com uma pessoa que não é cristã, por exemplo? Tipo assim, porque acontece da gente estar em algum lugar, frequentar algum lugar e conhecer alguém, achar muito legal, até sentir alguma coisinha, né? A famosa frase, vou ganhar para Jesus, né? É uma ilusão. Eu vou ganhar para Jesus. Pode até acontecer, já vi casos que acontecem, mas é tribulação. E quem casa no jugo desigual não aconselha, sempre fala, eu não aconselho. Deus deu a vitória, mas eu não aconselho, porque é muita tribulação, é muita luta. Isso quando consegue. Então, pra quê? Bora evitar a fadiga, né? Bora evitar, porque as conversas no namoro é justamente para isso, para evitar dores de cabeça. Porque se eu caso com alguém que vai totalmente de contra o que eu quero, o que eu penso, mas eu ignoro aquilo porque eu amo aquela pessoa, eu gosto daquela pessoa, eu tô comprando uma dor de cabeça pra minha vida toda. Porque a intenção do casamento não é tipo, não deu certo, a gente vai se separar. O casamento não foi feito para acabar em vida, entendeu? Foi feito para acabar em morte, depois que algum dos dois morre, né? Então a gente tem que casar com esse pensamento. E nosso caso aqui é de preferência a sua morte. Né? Deus o livre. Então, namoro. Tô namorando com uma pessoa, mas não deu certo. Acaba. Tem todo o direito. Eu tô noiva, mas eu descobri uma coisa pesada dela. Acaba, porque tu pode. Tu pode. Tu não tá sendo egoísta. Mas eu já preparei tudo, já tá tudo melhor. Já aconteceu, inclusive, uma pessoa da minha família que descobriu, né, uma traição do marido no noivado, um dia antes do casamento. Tu já pensaste? O que aconteceu? Ela casou. E aí depois... E ela viveu uma vida, olha, muito atribulada, de muita luta, e ele era cristão. Ele era cristão. Então, ela ficou ali com medo, ficou com vergonha, né, de cancelar o casamento. E aí ela acabou decidindo, por decidir perdoar ele, né, e continuar. E ela pagou um alto preço. E hoje em dia ela é separada dele, divorciada, e teve um segundo casamento com uma pessoa que é maravilhosa, que cuida muito bem dela, mas ela não poderia ter evitado isso, né? Ela passou um longo tempo vivendo com uma pessoa debaixo de um sofrimento que foi avisado isso antes do casamento. Exatamente. E não é o ideal. O divórcio não é o ideal. Deus não se agrada. Principalmente quando envolve filhos. Porque os filhos, essas crianças que vão ser adultos, eles vão ser prejudicados. Diretamente. Né? E a palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. Isso quer dizer que as minhas filhas são uma herança que eu vou deixar para o Senhor. Então, que mulher eu estou deixando para o Senhor? Que rapaz eu estou deixando para o Senhor? Que exemplo, que testemunho. Entendeu? Que essa pessoa que eu criei, ela vai ser um cristão, ela vai ser uma pessoa, sabe, de exemplo, uma pessoa que faz diferença na sociedade, ou eu estou criando de qualquer jeito, vai ser qualquer pessoa. Então, é uma herança que nós deixamos para o Senhor. Então,
casar assim diante de uma situação assim difícil, igual como aconteceu com essa pessoa aqui da minha família, é complicado e é comprar dor de cabeça. É comprar a luta para a vida toda. Exatamente, dona Brenda. Dona Brenda, se você fosse aí dar apenas um último conselho desse primeiro episódio, desse aconselhamento aí, libere esse conselho para os jovens sobre casamento. Tenham calma, né, como eu já falei. Pense no desenvolvimento próprio. Pense em evoluir. Pense em crescer primeiro, né? Futuramente, tu vais conhecer a pessoa que tu queres, entendeu? E quando tu conhecer, não ignore os sinais. Pronto. Não ignora, é isso. Show de bola. E é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui conosco, né, assistindo esse vídeo, esses conselhos. E nós pretendemos trazer mais conselhos semelhantes a esse. Deixa aqui no comentário o que é que você achou desse vídeo. E também pode colocar aqui assuntos que vocês queiram por aqui, que a gente vai estar aí compartilhando, fazer perguntas, vai nas nossas redes sociais. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram, siga-nos, compartilhe esse vídeo para que outros jovens tenham acesso e assim o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe.